E eu tive que ser radical, eu tive que chegar em casa e quebrar tudo, eu tive que chegar em casa e jogar tudo fora, e tive que tomar uma decisão que foi difícil de ser tomada, mas eu precisei tomar. E quando eu tomei a decisão, as coisas começaram a ser mudadas na minha vida. Então, queridos, ele está falando de radicalidade contra o pecado, radicalidade contra aquilo que te afasta de Deus. Tem que ser radical com aquilo que está te afastando de Deus. Eu vou esperar mais um pouquinho. Não tem o que esperar, irmão. Ou toma uma decisão, ou isso vai te afundar cada vez mais. Ou você age para estar no centro da vontade de Deus, ou você está a cada dia mais longe daquilo que Deus tem para a sua vida, do propósito de Deus sobre a sua vida. A mão aqui, ela representa aquilo que nós praticamos, queridos. Jesus está dizendo: se algo na sua vida está te levando a pecar, te afastando de Deus, te esfriando espiritualmente, corte isso. Quantas coisas que a gente permite entrar nas nossas vidas, queridos, que vão nos esfriando, que vão nos afastando da leitura, que vão nos afastando da oração. Antes nós orávamos, antes nós líamos, antes nós louvávamos, nós frequentávamos os cultos, enfim, queridos, nós estávamos presentes agora, e isso nos afastou. Por quê, queridos? Porque nós normalizamos, nós estamos permitindo que aquilo, queridos, seja normal. É o novo normal, é uma mentira de Satanás esse novo normal, queridos. O novo normal do diabo é te manter cada vez mais longe do propósito de Deus. Então, queridos, hoje, isso pode aparecer de várias formas em nossas vidas. Hábitos escondidos que ninguém vê. Tem hábitos, queridos, que é só você que sabe. Atitudes que você toma no secreto, pensamentos que você tem no secreto, mas Deus vê, irmão. Deus conhece teu coração, sabe quem você é, sabe o que você faz dentro de quatro paredes. Ou não precisa necessariamente estar dentro de quatro paredes. Às vezes sabe o que você faz lá fora. Queridos, vícios que a pessoa já tentou largar, mas continua alimentando. Tem vício, irmão, a radicalidade. Irmão, você tem que pegar e jogar fora. Pastor, mas é difícil sim, não estou falando que é fácil, mas você precisa pegar e jogar fora. Precisa tomar uma atitude e falar: não pertence mais a mim. Mas cara, eu vou ter crise, eu vou ter ansiedade. Vai ser difícil? Vai. Mas ou você escolhe lutar contra isso, queridos, ou isso vai te afastar cada dia mais de Deus, vai te levar cada dia para mais longe de Deus. Então, queridos, nós vamos alimentando vícios, nós vamos alimentando pensamentos, nós vamos alimentando comportamentos, atitudes que nós vamos tomando, queridos, que vão nos afastando de Deus. Hoje eu tive uma conversa com a minha esposa, falei: amor, tem algumas coisas assim que a gente precisa mudar, porque isso está dando liberdade para pensamentos. E se dá liberdade para pensamentos, o tempo de tocar o coração, ele é pequeno, queridos. Daqui a um pouco está tocando o teu coração, e quando tocar o teu coração, gera uma atitude. E gerou uma atitude, sabe o que vai acontecer, queridos? Tem uma consequência. Então eu preciso blindar a minha mente, eu preciso blindar o meu coração de receber isso. Ele não pode receber isso. Por quê, queridos? Eu tenho que ser radical com aquilo que me afasta de Deus. Eu tenho que ser radical com aquilo que me distancia do Senhor. Então, amados, tem relacionamentos que parecem bons, mas te afastam de Deus pouco a pouco. Devagarinho vão te distanciando. Conteúdos que você consome vão contaminando a sua mente sem você perceber. Irmãos, na boa, cara, se os vídeos do TikTok, se os Reels no Instagram, se os Reels no Facebook, queridos, está fazendo você pecar, cara, corta fora. Desinstala o aplicativo. Vai ficar alimentando isso daí até quando, queridos? Até cair na pornografia, até cair no adultério. É assim que começa, queridos, é só um videozinho. É só um minuto. Não, é só uma olhadinha, não dá nada. Dá assim, irmão. Dá assim, porque essa olhada vai te instigar para a próxima, e vai te chamar para outra, e para outra, e quando você vê, você está consumindo. Você está consumindo aquilo ali já fez parte do teu dia. Você acorda muitas vezes pensando, você dorme pensando. Quando você vê, queridos, aquilo ali está tomando o controle da sua vida. Irmãos, tem prioridades erradas que colocamos na frente de Deus. Nós invertemos as prioridades. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se você quer um relacionamento com Deus e quer ser sustentado, queridos, pela promessa de Deus, quer viver o propósito de Deus, não inverta prioridade. A prioridade é o Senhor.
Não coloque, queridos, outras coisas no lugar que é de Deus na sua vida. Não inverta isso dali, queridos, que talvez você não colhe o fruto agora, mas lá na frente você vai colher. Lá na frente você vai ver assim, poxa, eu inverti. Isso custa caro, irmãos. Cara, levantar um prédio, vamos lá, quem já levantou uma casa aqui? Quem já levantou um muro, uma parede? Precisou levantar uma parede lá? Vamos lá, vamos usar um muro como exemplo. É fácil, gente, sim ou não? Não é. É difícil. Derrubar é fácil. Pastor, depende da base. Claro, se depende da base, da fundação. Se você tem uma boa fundação, queridos, o muro não cai por qualquer pesada. Agora, se for uma base fraca, cai. Se você não tiver estrutura, cai. Se a família não tem alicerce, ela cai, queridos. Se você inverter a prioridade dentro da tua casa, irmãos, quem paga o preço disso são os esposos, as esposas, os filhos. Eles vão pagar o preço disso. Porque a gente inverteu a prioridade. Em vez de fazer fundação, em vez de fazer base, queridos, a gente saiu correndo erguendo o muro. E não é, queridos, eu tenho que planejar, eu tenho que saber como levantar para poder construir algo sólido. Algo que virão os dias difíceis, virão os ventos fortes, virão as tempestades. Porque, queridos, haverão tempestades sim, amém, irmãos? Viver com Cristo é só flores, sim ou não? Sim ou não? Não. Tem flores? Tem. Mas também tem espinhos, amém? E às vezes a gente só quer olhar para as flores, queridos, e não para o espinho. Mas existe. E o Evangelho, ele nos mostra que existe, queridos. Irmãos, o problema é que nada disso que eu te falei começa grande. Ele começa pequeno. É um pensamentinho, é uma liberdadezinha, é uma piadinha, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quando você vê, queridos, ele se torna sutil e aceitável. Você, não dá nada, é o jeito dele, é o jeito dela, é assim mesmo. A gente tem que entender que o mundo é assim, mas nós não somos, amém, irmãos? Nós não somos, tem coisas, cara, que não dá para aceitar. Vamos lá, eu tenho umas regras dentro da minha casa. Dentro da minha casa que eles não entram bebida. Mas o meu irmão bebe, o meu tio bebe, eu não sei quem bebe, pode beber onde quiser, que eles não dentro da minha casa. Dentro da minha casa não bebe. Não bebe, não fuma. Dentro da minha casa as regras são minhas. Por quê? Porque, queridos, aquilo é uma pedra de tropeço para mim. Então eu vou pôr isso dentro da minha casa, por quê? Sendo que eu corro o risco de cair. Daqui uns dias é eu e mais uma pessoa abraçados bebendo. Vocês estão entendendo? Então, queridos, eu não dou liberdade, não dou, nem sequer uma vírgula de legalidade, porque eu vou cair. Eu não posso com isso. Não dá. Lá em casa, se a gente está assistindo algum filme e este filme de repente tem cenas picantes, sabe o que eu faço? Tanto eu quanto a Simone, a gente acelera o filme, eu desligo o filme. Sai. Por quê? Porque eu já tive problema nessa área, irmão. Vou dar liberdade para quê? Vou dar legalidade para quê? Para entrar dentro da minha casa e de repente, queridos, eu estar adulterando, de repente eu estar caindo, queridos, no pecado da pornografia. Não, então eu pego e saio, eu preciso sair. E ele não vem de qualquer jeito, ele vem de uma maneira sutil, queridos. Não acontece de uma forma gigantesca. Nossa, você viu, de repente, caiu um meteoro aqui, queridos. Não é assim que acontece, é de uma forma sutil. A gente não se afasta de Deus de uma forma assim, gritante, ou não, do nada. Não, é devagarinho, você vai esfriando, vai deixando de ler, vai deixando de orar, vai deixando de buscar, de louvar, de adorá-lo. E quando você vê, queridos, aquilo ali já não é mais prioridade. E a gente se afasta naturalmente. Não deveria de ser, mas é assim que acontece. Então, sabe, a gente tem que cuidar aos poucos, a gente vai esfriando a fé, tirando o temor e afastando a pessoa de Deus sem ela perceber. Quando ela vê, queridos, ela já foi. E para voltar depois, irmão do céu, é desafiador. É mais difícil para uma pessoa
que conhece Jesus Cristo, depois que ela sai do caminho, voltar, do que uma pessoa que não conhece se converter. É muito mais difícil, queridos. Por quê? Porque o diabo apita forte na mente da pessoa. Começa a gritar lá, começa a falar: você não merece, você é isso, você é um fracassado, viu só, isso daí não é para você, viu só, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquele outro. Cara, taxa um monte de taxação. E o que acontece? Ah, não, é mesmo, não quero, não vou. Amados, muitas pessoas querem viver o reino, mas sem abrir mão dessas coisas. Querem a presença, mas não querem a renúncia. Só que não existe vida com Deus e apego com o que desagrada a Deus, queridos, ao mesmo tempo. O pecado, ele não te afasta de Deus de uma vez, ele te afasta aos poucos. Não é de uma forma grosseira, queridos, é sutil. O reino exige uma decisão: ou Deus governa a sua vida, ou outra coisa governa a sua vida. Não existe meio termo, não existe esse final de semana Deus me governa e dia de semana, aí é outras paradas que me governam. E não é porque Deus quer tirar algo de você, mas porque Ele quer te livrar de algo que pode te destruir, amém, irmãos? Essa palavra, queridos, não é para, o pastor pondo o dedo na nossa cara, não é, irmãos. Ou a gente toma uma atitude para estar com Deus, ou a gente está cada dia mais longe. Porque a Bíblia fala algo muito poderoso para este tempo que nós estamos vivendo. Naqueles dias, o amor de muitos esfriaria. E é isso que está acontecendo. O amor está esfriando. O amor um pelos outros e o amor a Deus está esfriando. E cada vez a gente se vê mais longe desse lugar. Cada vez isso é mais verdade e mais presente nas nossas vidas, dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Queridos, por outro lado, existem atitudes que te conduzem ao centro da vontade de Deus. A gente lê o Salmo 37 para começar o culto. Ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. Então nós vivemos a entrega, queridos, é quando você está vivendo o oposto da autossuficiência. Entregar o caminho é abrir mão do controle, é eu colocar nas mãos de Deus o controle. É parar de tentar resolver tudo sozinho e começar a depender de Deus. Na prática, isso significa confiar em Deus mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Quando tudo parece, irmãos, fora do lugar e as respostas não vêm. Tem horas que você está caminhando, querido, você não tem resposta. Você olha assim: pai, me dá uma direção, Deus não te dá. Deus não fala nada. Deus não, nenhuma luz. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar. Mas, cara, você tem que confiar que Ele tem a resposta. Enquanto Ele não falar, eu estou buscando. Enquanto Ele não direcionar, eu estou perguntando. E daí, pai, qual que é? Qual que é? A gente está orando, queridos, há algum tempo, eu e a pastora, a gente está acordando 3 horas da madrugada para orar. Primeiro era só eu e ela falou: eu vou com você. Eu falei: demorou, vamos junto. Cara, é fácil levantar 3 horas? Não é, mano. É difícil, levanta cansado, meio quebrado. Tem dia que a gente vai lá orar, a gente você está orando, você nem sabe o que você falou, e daí o outro diz amém, eu amém também. É mesmo, né? E a gente, o que a gente orou, cara? Mas é desafiador, queridos. Mas a gente falou: eu vou bater nessa porta dele e me responder. Ele vai responder, ele vai dar direção, ele vai mostrar caminho. E a gente está orando, queridos, pela nossa igreja. A gente está orando pela igreja, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. A gente coloca a vida, a sua vida nessa oração. A gente está lá 3 horas da manhã orando por você, por mim, por você, por nós. Estamos orando, queridos. Pai, abençoa fulano, Beltrano, Ciclano. Cura essa dor, tira aquela, toca essa aqui, essa outra, a irmãzinha ali, pai, precisa de ajuda, isso aqui também e tal, pai, direciona o casal, direciona a família, direciona isso aqui e tal. A gente está orando, queridos. Mas, amados, é fácil, não é, irmãos? A vontade de não levantar é muito grande. A vontade de ficar deitado assim, e a gente acorda do nada? Não, a gente põe um alerta assim, que fica berrando no ouvido da gente, para você poder levantar. Você poder acordar, poder ir orar. Porque senão, querido, sabe o que a gente quer?
dormir. Quem gosta de dormir aqui? Aleluia, glória a Deus. É bom, né, gente? É muito bom dormir. Mas tem horas, queridos, que a gente precisa sacrificar algo para que a gente possa ter resposta, para que a gente possa buscar. Eu não estou falando que eu não gosto de dormir, eu gosto. E muito. Só não consigo dormir muito, mas eu gosto. Então, gente, entregar a Deus significa obedecer, mesmo quando é difícil. Quando vai contra a sua vontade, contra a lógica, né? Contra o que você sente, mas você decide fazer, por quê? Porque Deus mandou. Deus mandou, então eu estou fazendo. Eu queria estar fazendo, pai, vou ser bem sincero contigo, não queria, mas eu estou te obedecendo. Estou aqui para te obedecer. Essa é a diferença quando você coloca e entrega e confia. Parece não fazer sentido, mas você colocou na mão dele, e você vai obedecer, você vai seguir. Pai, não estou vendo resultado nenhum. Confia, você não entregou. Se você entregou e confia nele, queridos, espera. Uma hora as coisas vão se alinhar, vão se acertar do jeito dele. Talvez não seja da tua maneira. Às vezes a gente desenha os planos de Deus para Deus. Deus, eu vou te mostrar quais são os teus planos para a minha vida. Aí você chega, eu quero que a minha vida funcione assim, 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 assado. E Deus fala, filho, sabe nada não, cara. Você sabe nada não, inocente. Aí ele começa a mostrar a vida que ele tem para você, os planos dele para você. No começo você pode até lutar contra ele, você fala assim, não, mas não é que eu quero viver. Mas se você depender de Deus, você vai entender que é o melhor de Deus para você. Você vai entender o quão poderoso é Deus e o quão Ele conhece a mim e a você. Então, queridos, obedecer e entregar significa esperar mesmo quando parece que está demorando, quando Deus está em silêncio, quando nada muda no tempo que você queria. Porque viver o reino de Deus não é viver pelo que você vê, é viver pela fé, queridos. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou enxergando, eu creio. Quando você vai orar por cura para alguém, queridos, às vezes a gente não ora por medo. Não, e se eu orar e não curar? Mas não é uma questão de curar ou não curar, é do que você acredita, no que ele pode fazer, no que ele pode manifestar de poder. Cara, e se curar? Já parou para pensar, queridos, que se você parar e orar por alguém e essa pessoa for curada, você fala, caraca, o que aconteceu aqui? Agora, se você nunca se coloca nesse lugar, você nunca vai viver isso. Vocês estão aqui, queridos, conseguem entender? Que a gente precisa dar o passo, mesmo quando você não enxerga o caminho, porque Ele é poderoso para pôr o caminho na tua frente. Ele é poderoso, queridos, para abrir o mar, para criar, rios no ermo, caminhos no deserto. Deus é poderoso para fazer, queridos. Então buscar o reino não é só abandonar o pecado, mas é também aprender a depender de Deus. Não é só eu deixar de pecar, é eu aprender a depender, a viver pela fé, a crer. E isso nos leva a um nível mais profundo, queridos, a renúncia. Quando Jesus chama Mateus, nós vemos um exemplo claro disso, irmãos. Mateus 9, versículo 9 diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. Queridos, vamos lá, preste atenção. Mateus tinha dinheiro, sim ou não? Ele era publicano. Ele era então aquele cara que ficava coletando os impostos, cobrando o imposto da galera. E claro, ele ganhava dinheiro com isso. Então entre os judeus ali, ele era o cara que mais tinha dinheiro. E de repente, irmãos, ele vê um homem passando, e esse homem diz para ele, segue-me. O que ele fez ali? Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha naquela hora, para viver debaixo de direção de fé, de acreditar, seguir alguém que ele estava olhando aquela vez, naquele dia. E quando a gente vem para Cristo, queridos, é mais ou menos isso. Você vive uma vida na qual você está lá vivendo do teu jeito, seguindo o teu caminho, aprendendo lá tudo aquilo que o mundo pode te oferecer, enfim, queridos, e de repente você conhece Jesus, e Jesus diz para você, segue-me. E nessa hora você tem que tomar uma decisão. Eu abro mão do que eu estou vivendo para viver a vontade dele, eu preciso segui-lo.
eu preciso renunciar, queridos. E é onde a gente volta lá para o ponto que nós falamos na mensagem de ser radical. Então eu preciso ser radical com aquilo que me impede de avançar. O que te impede de avançar? O que te impede de viver a vontade de Deus? O que te impede de viver o propósito de Deus? Então eu vou chegar para Deus: Pai, coloquei nas tuas mãos isso aqui. Ah, mas isso é muito importante, mas eu estou colocando nas tuas mãos. Algumas coisas são boas, queridos, e a gente acaba renunciando porque eu quero viver a vontade de Deus. Outras coisas são ruins e você quer abandonar mesmo. Então, cara, eu não vou abandonar porque é ruim. Mas tem coisas e coisas. Queridos, Mateus, ele tinha estabilidade, ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição, e Jesus disse para ele: segue-me, e ele simplesmente levanta e vai. Ele não negocia, ele não pede tempo, ele não tenta conciliar duas coisas, ele deixa tudo. Muitas vezes, queridos, a gente fala para Deus assim: Pai, a hora que melhorar essa área aqui, Pai, a hora que eu tiver melhorzinho nisso aqui, eu faço isso. Tem gente que está esperando ficar bom para viver a vontade de Deus. Só que você só vai ficar bom vivendo a vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente quer, sabe, nossa, eu tenho que estar um santo, um querubim. Mas você vai se santificar, querido, se Ele verdadeiramente te tocar. Você vai ser purificado se Ele te purificar. Por isso que o salmista diz assim: cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito inabalável. Porque Ele está pedindo o que, queridos? Ei, ó, o que eu tenho aqui não serve, o que eu carrego não dá. Mas Ele está falando assim: ei, faça em mim. O que a gente pede para Deus? Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a dizer não, me ajuda a escolher o caminho certo, me ajuda. Queridos, Ele deixa tudo, porque quem encontra o reino entende que nada se compara a estar com Jesus. Nada se compara a estar com Jesus, queridos. O maior presente que eu recebi na minha vida, irmãos, foi poder conhecer Jesus Cristo. Às vezes eu falo assim: nossa, o presente, minha esposa, o meu filho, cara, eles são uma bênção na minha vida. Mas se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não teria eles, e eles não teriam a mim. Vocês conseguem entender, queridos, que antes é Ele. Ele precisa estar em primeiro lugar. Para que você seja um bom marido, você tem que ter Jesus na sua vida. Para que você seja uma boa esposa, você tem que ter Jesus na sua vida. Para que você seja um bom pai, você tem que ter Jesus na sua vida. Para que você seja um bom filho, você tem que ter Jesus na sua vida. Porque se você trouxer Jesus para o teu dia a dia, se você trouxer Jesus para a sua vida, você vai aprender o que é amar. O que é amor? Amor não é o que eu ofereço, amor é o que Ele ofereceu. E Ele me ensina a amar quando eu trago Ele para a minha vida, para o meu dia a dia. Então, queridos, o problema de muitos é querer seguir Jesus sem renunciar. E eu não consigo, queridos. Não é que você não pode, você não consegue. Você não vai conseguir seguir Jesus Cristo se não houver renúncia. Você pode até tentar: não, eu vou me esforçar. Cara, você vai se esforçar ao máximo que você vai cansar. Você vai cansar, você vai ficar esgotado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Você vai ser abalado, a ponto de você falar assim: não quero mais. Então, queridos, não tem como seguir Jesus se eu não renunciar. Eu preciso abrir mão, eu preciso, sabe, buscar o reino de Deus, buscar a vontade do Senhor, buscar os planos de Deus para a minha vida. Amados, muitas pessoas querem um reino, mas continuam presos ao velho estilo de vida. Eu não posso, queridos, entrar no reino de Deus, queridos, vivendo a vida que eu sempre vivi. Eu preciso trocar, eu preciso mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, a maneira de eu agir, a maneira de eu me apresentar diante do Senhor. É uma mudança de estilo de vida. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Posso continuar? Estou terminando. O reino não é algo que você adiciona à sua vida. Aí eu já tenho um mundão de coisas e vou adicionar o reino. Cara, não é. O reino, você abre mão de um mundão de coisas e ele transforma toda a sua vida.
Reino de Deus transforma a sua vida. Jesus foi claro, queridos, busca primeiro o reino. Dá prioridade para Deus. Busca primeiro as coisas de Deus. Não é depois, irmãos. Não é quando sobrar um tempo. Não é quando resolver a sua vida. É primeiro. Coloca isso como prioridade no teu dia a dia. Começa amanhã, queridos, priorizando. Antes de você fazer qualquer coisa, levanta, faz uma oração, leia uma palavra, leia um versículo. Se você não consegue ler a Bíblia inteira, queridos, ou ler um capítulo inteiro, leia um versículo. Se você puder, participa da devocional. À noite, seja na oração, você vai ser ajudado. Mas só que isso não é suficiente, querido, se você não estiver buscando. Você precisa fazer a sua parte. E isso, querido, só depende de você. Só depende de você. Mas pastor, eu tenho um monte de responsabilidade. Irmão, também tenho. Responsabilidade, eu acho que é o que mais nós temos, irmãos. Também tenho que estudar, também tenho os compromissos da igreja, também tenho, os compromissos de família, também tenho que trabalhar, tenho que dar resposta para o meu chefe, tenho que entregar, porque se eu não entregar, eu recebo a conta. Então, queridos, responsabilidades nós temos, mas nós temos que dar um jeito de fazer essas coisas acontecerem. A prioridade tem que ser para Deus. Então, amados, o que eu vou fazer? Eu vou organizar as coisas para fazer isso acontecer. Porque se eu deixar para depois, eu não faço. Eu já tentei fazer devocional no final do dia, depois que eu já tive meu dia. Sabe o que acontece, queridos? Eu não faço. Porque você está cansado, você está estressado muitas vezes, está preocupado com tantas coisas. Você não vai fazer. Comece teu dia fazendo, para você ver como as coisas começam a mudar. De manhã cedo, queridos, comece a colocar um louvor que traga paz para o teu coração, algo que edifique o teu dia. Se você pega essa estrada daqui para Curitiba, daqui para Almirante Tamandaré, cara, vai no teu carro, põe um sonzinho ali, põe um louvorzinho, ou põe uma palavra, põe um versículo bíblico lá, não consigo, mas eu vou ouvir a Bíblia hoje. Vai ouvindo, em vez de ficar se alimentando de coisas, queridos, que às vezes não edificam a tua vida. Tenta experimentar. Só faça um experimento para você ver. Depois, se você quiser, me manda uma mensagem: pastor, aconteceu isso comigo depois que eu fiz isso. E não é uma simpatia, queridos, não é isso. Não é uma receita de bolo, é experiência. Minha vida não mudou o dia que eu entrei na igreja. Minha vida não mudou, queridos, o dia que eu vim para a igreja. Minha vida mudou o dia que eu fui visitado por Cristo. O dia que eu abri meu coração e falei: Jesus, pode entrar. Nesse dia a minha vida começou a mudar. Então, queridos, vou dizer uma coisa bem forte agora: a religião vai te matar. A religião te mata. Mas o relacionamento com Cristo, ele vivifica. Teu relacionamento com Cristo te traz saúde, te traz paz, te traz alegria, te traz esperança. Pode estar tudo ruim, queridos. Teu dia pode ser mal pra caramba, mas você tem algo no teu coração que você fala: ei, eu confio nele, eu acredito nele. Queridos, se eu perguntar para você assim: quem já teve vontade de largar tudo e sair correndo aqui? A maioria vai levantar a mão. Porque a gente tem desafios. A gente tem muitos desafios. Problemas em casa, problemas financeiros, E o problema financeiro, cara, ele te abala de uma maneira, mas de uma maneira te tira a paz, te rouba tudo. Aí a gente quer resolver esse problema de qualquer jeito. Mas a gente resolve de qualquer jeito, e queridos, muitas vezes a gente está tirando ele do lugar que ele deveria ficar na nossa vida. Agora, queridos, se você experimentar este relacionamento, você vai ter os problemas? Vai. Mas você também vai ter acesso à sabedoria. Você vai ter acesso, queridos, ao discernimento. Você vai ter acesso à voz de Deus te explicando, te direcionando, te guiando, falando contigo, mostrando para você: ei,
dá esse passo, pare, vire à direita, vire à esquerda, Deus vai falar com você. Isso, queridos, é uma coisa incrível, quando o próprio Senhor fala contigo, quando Deus ministra você, quando Deus te chama para algo. E essa oração que nós estamos fazendo 3 horas, que eu estava falando para vocês, não foi algo que surgiu da minha cabeça. Nossa, que vontade de acordar 3 horas da manhã para orar. Eu estava correndo e Deus falou para mim: quero que você venha orar. E na hora que eu falei, estava correndinho, bem feliz ali, quero que você venha orar. Eu, tipo, quem está falando? Mas é o Senhor falando. E detalhe, ele foi muito específico, 3 horas. Ele não falou, vem orar a qualquer horário. Ele falou 3 horas. Eu entendi que eu estava sendo chamado para uma experiência nova. Não estou falando para você, ei, sai daqui, põe teu relógio de despertar, 3 horas da madrugada hoje você vai estar orando. Não estou falando isso, queridos. O que eu estou falando para você, busque o reino de Deus. Você vai ver Deus falar com você e te direcionar. Você vai ouvir Deus falando com você. Amados, viver a vontade de Deus exige decisão, exige posicionamento, exige renúncia. Talvez hoje Deus esteja te mostrando coisas que precisam ser cortadas. Talvez Ele esteja te chamando a confiar mais. Talvez Ele esteja falando para você assim, ei, está na hora de você entregar. Está na hora de você abrir mão. Está na hora de você dar um passo. Talvez Ele esteja te pedindo uma entrega mais profunda. A pergunta é, o que está na frente do reino na sua vida hoje? Hoje, o que está à frente? Queridos, tudo aquilo que vem antes de Deus, na prática, se torna um ídolo. Muitas vezes nós estamos levantando ídolos nas nossas vidas, queridos, sem perceber. E a Bíblia é muito clara quando ela diz para nós, não terá para ti outros deuses. Só que muitas vezes, queridos, nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus nas nossas vidas. Nós estamos colocando dinheiro no lugar de Deus nas nossas vidas. Nós estamos colocando, queridos, bens, coisas no lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é muito perigoso, queridos, porque eu não consigo agradar a 2 senhores. Eu vou agradar um e vou desagradar o outro. Mas aquilo que é prioridade é aquilo que eu vou agradar mais. Aquilo que está sendo prioridade para mim é aonde eu vou me esforçar, onde eu vou colocar toda a minha dedicação para agradar. E isso tem que ser revisto, tem que ser pensado. Tudo aquilo que vem antes de Deus na prática se torna um ídolo. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, algo sobrenatural acontece. Ele começa a alinhar o resto, queridos. Você começa a ver as coisas sendo alinhadas de uma forma sobrenatural. Você começa a ver, queridos, as coisas voltando ao eixo, voltando ao lugar devido. Por quê, queridos? Porque você resolveu priorizar a Deus. O que você não consegue resolver, queridos, Deus resolve. O que você não consegue sustentar, Ele sustenta. O que você não consegue abrir, Ele abre. Mas, irmãos, preste atenção que eu coloquei nessas frases. Primeiro, o que você não consegue fazer. Ou seja, isso significa que eu tenho que fazer a minha parte. Então não é simplesmente eu sentar e esperar que as coisas caiam. Elas não vão cair, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me dedicar. Se você quer ir mais profundo no teu relacionamento com Deus, invista nisso. Se dedica a isso, faça com que isso seja uma verdade na sua vida. Faça com que isso seja a tua realidade, queridos. Pastor, nós precisamos avivar. Aviva, irmão. Aviva. É eu que incendeio o meu coração, é eu que busco o fogo santo, é eu que coloco lenha, queridos, é eu que faço, queridos. O pastor não pode fazer isso por você, assim como você não pode fazer isso por mim. Você não tem condições de fazer isso por mim, queridos, se eu não pôr fogo, pôr lenha na fogueira, que eles não têm fogo. Então é eu que vou atrás do conhecimento, é eu que vou atrás, queridos, daquilo que eu preciso melhorar para a minha vida, mas eu só não posso inverter a prioridade de Deus na minha vida. Precisa melhorar, queridos, condições de trabalho, você tem que se dedicar, aprender, se esforçar, estudar, e cara, vai acontecer, é natural, queridos. Tem coisas, queridos, que é natural, vai acontecer naturalmente. Se você é um trabalhador, se você é um cara esforçado, se você é um cara responsável, se você é um cara que economiza, se você é um cara que, cara, tem, né,
sim, no lugar ali, mano, você vai colher fruto disso. Mas assim como você faz para fazer essas coisas acontecer, faça para que o teu relacionamento com Deus seja vivo, seja algo sobrenatural. Beba dessa fonte, irmão. Quem tem sede, bebe. Quem tem fome, come. A chave é, guarda essa frase, essa palavra, prioridade. A chave é essa, prioridade. Então, irmãos, hoje é dia de uma decisão, de parar de viver um evangelho superficial. A gente precisa parar de viver um evangelho assim meia boca, um evangelho do oba-oba, um evangelho do deixa acontecer, deixa a vida me levar. Queridos, é dia de decisão, de parar de negociar com o pecado. Veja bem, não, Deus perdoa. Pare de colocar isso diante de Deus. Deus já pagou o preço, querido, já deu o Filho dele por amor às nossas vidas. A tua liberdade custou um preço altíssimo para Deus, a vida do Filho dele. A tua salvação custou um preço caríssimo para Deus, a vida do unigênito dele. Mas o que a gente faz com isso, queridos? Deus me ama. A gente tem que parar de pensar dessa maneira, queridos, e passar a olhar para o que significa isso. Um sangue foi derramado por causa de mim e por causa de você. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus foi derramado, queridos, para que eu e você pudéssemos hoje ter acesso ao Pai. Porque eu e você, queridos, sem Cristo somos condenados. Eu e você sem Cristo, queridos, nós não temos acesso à salvação. Eu e você sem Cristo, nós estamos fadados ao inferno, queridos. E é Bíblia, irmão, não é do pastor, é Bíblia. Então a gente tem que tratar isso com a seriedade que ela merece. Parar de viver dividido, parar de negociar com o pecado, começar a viver de verdade para Deus. Busque e deixe Deus cuidar do resto. Deixe Deus cuidar da sua vida. Um dia eu falei para Deus assim: poxa, pai, eu estou aqui ministrando a palavra, prego para um monte de gente, cuido de várias pessoas me procuram pedindo ajuda, isso, aquilo, e minha família? E os meus filhos? Aí você vê assim os caras cada vez mais distante, mais distante, mais distante. Tem horas que vem uma mensagem ruim no coração da gente, na mente da gente. Fala, poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena todo o esforço, todo o sacrifício, toda a renúncia? Porque na prática, queridos, você é aquele que acaba ficando longe. Aí Deus falou para mim assim: cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu creio tanto nisso, queridos, eu creio tanto nisso, que eu continuo cuidando das coisas de Deus até hoje. Porque eu creio que Ele está no controle, eu creio que Ele vai alcançar a vida dos meus. Eu creio que um dia eu vou testemunhar isso para vocês. Assim como eu já testemunhei, queridos, a oportunidade de batizar a minha mãe, assim como eu já tive a oportunidade de batizar o meu irmão, assim como eu já tive a oportunidade de apresentar, Jesus Cristo para minha mãe, para o meu irmão. Já falei para os meus filhos, não se converteram ainda, mas vão. Por quê? Porque eu creio. Eu creio. E qual que é o meu papel? É continuar obedecendo ao Senhor, continuar pregando a palavra, continuar vivendo aquilo que Ele me chamou a viver. Então, irmão, se você está aqui hoje e precisa renunciar a algo, dá esse passo. Se você está aqui hoje, essa palavra falou com você: pastor, eu entendo, que eu tenho invertido algumas prioridades na minha vida. Corrige, coloca as coisas nos seus devidos lugares, arruma a casa, vai lá, dá uma geral na casa, limpa tudo, organiza tudo, o que não presta joga fora e deixa o que presta, deixa o que é bom aos olhos de Deus, faça o que é correto diante do Senhor. Tem que pedir perdão, peça perdão. Tem que reparar, repare. Tem que confessar pecado, confesse. É difícil confessar pecado, queridos.
É muito difícil você chegar diante de alguém e falar assim: oh, cara, preciso confessar algo aí. Mano, vacilei. Sabe por quê? Por causa que o orgulho não deixa. O orgulho nos prende. Só que o orgulho te mata também, irmão. Te afasta de Deus. Foi o orgulho que derrubou Satanás dos céus. E ele derruba qualquer pessoa. O orgulho. E a humildade representa o quê? Entender, queridos, que sem Cristo nós não somos nada. Entender que precisamos dele. Entender, queridos, que eu falhei e falho e preciso pedir perdão, preciso me corrigir diante do Senhor. Então eu chego para Ele: Pai, me perdoa. Feche teus olhos, vamos orar. Santo, 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 santo és tu, poderoso és tu, Senhor. Querido Deus, em nome orado, o Senhor tem nos direcionado, Deus. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, Pai, pelos pecados de estimação que carregamos, aqueles que levamos junto de nós, Pai, e não abrimos mão. Muitas vezes temos normalizado, Pai, situações nas nossas vidas e colocando diante do Senhor que não dá nada. Não dá nada. Mas, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor venha tocando os nossos corações. Traga, Pai, a cada um de nós, Pai, entendimento, discernimento. Abra os nossos olhos para ouvirmos, Pai, com os teus olhos, da maneira que o Senhor enxerga. Dai-nos os ouvidos necessários para ouvirmos, Pai, a tua direção, a tua palavra. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que paremos olhar para o lado, Pai, e passemos a olhar para nós mesmos. Passemos a olhar, Pai, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos, aquilo que tem nos distanciado do Senhor, aquilo que tem nos afastado da tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que paremos de dar desculpas, Pai, para aquilo que não estamos fazendo, Pai. Paremos, Pai, de justificar, Pai, as falhas que temos cometido diante do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, a tua palavra que diz, 51, Deus, cria em nós um coração puro, dai-nos um espírito inabalável. Cria isso, Pai, no coração de cada pessoa nesse lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo. Quebra a resistência que existe nos nossos corações, quebra a dureza dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Se você coloca de pé, queridos, vamos adorar o Senhor.